E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Dan e no vídeo de hoje eu estou querendo trazer para vocês uma dica sobre testes com Jest no JavaScript. Eu quero começar de forma bem básica aqui para vocês. Inicialmente eu vou falar um pouquinho, vou criar aqui uma introdução, mas se você quiser pular logo para a parte onde a gente escreve código, na linha do tempo aí do vídeo você consegue ver a marcação de onde a gente começa. Mas eu quero falar um pouquinho mais de teste, principalmente para quem nunca escreveu teste, porque o objetivo do vídeo é justamente isso. Porque atualmente no YouTube os vídeos que falam sobre testes, eles acabam sendo muito complexos, principalmente quando vai ali direto para o React. Os testes quando vai só para o JavaScript, eles são um pouquinho mais simples, mas quando vai para o React, eles já vão direto para uma área muito complexa. E não que testes não sejam complexos, testes de fato eles são complexos, mas iniciar com testes não é complexo. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, que dá pra gente começar aos poucos e depois evoluindo. Então esse vídeo de hoje é um vídeo muito básico e depois eu vou colocando os vídeos mais complexos pra gente poder ir evoluindo mais aos poucos e não trazer aquela gama de conteúdo de uma vez só, para não desmotivar as pessoas a entender como que os testes funcionam e a importância deles. E é outra coisa que eu quero falar aqui também, sobre a importância dos testes e a motivação de você escrever testes. Bem, os testes, ele não vai evitar você escrever funções ruins ou funções que dão errado. Até porque é o seguinte, se você escrever uma função errada e você coloca um teste para ela passar nessa função errada, o teste vai passar. E aí que entra a situação de que o teste, ele não evita de fato você escrever funções erradas. O que o teste faz principalmente é te dar liberdade para você modificar o código. Por exemplo, se você tem uma função ali que ela soma os itens do carrinho para entregar um valor final para o usuário. Aí você vai lá e resolve aplicar, por exemplo, técnicas de clean code, ou você pensa em alguma forma que aquela função fica performática, mas você fica com aquele receio de tipo, pode ser eu modificar essa função aqui, subir a produção ela errada, pode ser que o carrinho de compras agora, sei lá, coloca 50% de desconto no valor, por exemplo, ou então coloca um valor maior ou menor do que o adequado e aí prejudica demais a empresa e você fica, meu Deus, que BO que eu vou estar causando, nem vou mexer nessa função. E aí que entra os testes. Se você tem uma função, por exemplo, que soma todos os itens do carrinho e você tem um teste bem escrito para isso, você pode livremente modificar essa função e depois rodar os testes. Se os testes passarem, você pode subir para a produção. E aí que entra a principal coisa dos testes, você poder ter liberdade de você modificar o código e realizar melhorias sem afetar o usuário final. Então agora a gente vai começar aqui com os testes, eu vou começar da forma mais básica possível e a gente vai utilizar aqui o Jest. Mais pra frente eu vou querer trazer aqui para vocês vídeos sobre o React Testing Library também, mas inicialmente a gente começa com o teste de forma mais básica possível. Eu criei aqui um documento em Next, mas se você utiliza apenas React também tá ok, sem problema nenhum. E eu só criei essa pasta src e coloquei pages e styles dentro dela. O que a gente vai fazer aqui é criar uma pasta chamada functions. Claro, nada disso aqui é obrigatório você utilizar essa estrutura, você pode seguir na estrutura que você utiliza aí. Então aqui eu tenho um functions que vai ser uma pasta onde eu vou colocar funções que, por exemplo, funções que seriam utilizadas por toda a área do sistema, né? Então eu vou criar aqui um arquivo escrito, por exemplo, math. Só para a gente poder colocar uma função de somar e subtrair para não deixar essa aula complexa. E quando você escreve testes, você escreve math.test.jest. E faltou agora a parte mais importante de tudo, que é a gente instalar de fato o Jest, né? Então eu vou aqui abrir o terminal e vou aqui no Jest. Para instalar o Jest é bem simples, basta você utilizar isso aqui, ó, npm install savedev. Por que é savedev? Porque ela é uma dependência de desenvolvimento, ou seja, os testes eles só rodam em desenvolvimento, você não roda testes em produção. Então copiou isso aqui. Você pode vir aqui e instalar normalmente, como qualquer pacote npm. Só aguardar um pouquinho. E pronto, o Jest está instalado. Normalmente aqui eu vou escrever logo uma função aqui pra gente. Eu vou escrever uma const math, que é matemática, com array function, né? E vou dar aqui um export default nessa função math. E aqui dentro eu vou escrever a função que de fato eu quero. Eu vou escrever primeiro uma constante somar, sum, igual a
vou sempre estar utilizando mais a estrutura de arrow function em vez de function, mas isso aqui é a mesma coisa, eu estou escrevendo, por exemplo, function sum, exatamente a mesma coisa. Isso aqui representa exatamente a mesma coisa que isso aqui. Dito isso, bora seguir com o vídeo. Essa função ela vai receber dois parâmetros, ela vai receber A e B. O A vai ser... A e B, os dois serão números, ou seja, eu vou somar o A mais B. Então eu retorno nessa função A mais B. É uma função super básica aqui. O código aqui ele deu essa ajustada por causa que eu estou usando o Prettier. Depois eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso aqui no canal, mas é basicamente uma extensão do VS Code que organiza o código para você na hora que você salva. Pronto, feito isso aqui, eu preciso também, nessa função math, eu preciso retornar o sum, que é de somar. Pronto, feito isso, já posso salvar e pronto. Essa função aqui, ela está montada e a gente já está apto a poder testar ela. Pra gente... Não, na verdade eu escrevi aqui errado. A gente não escreve isso aqui dentro do teste. A gente escreve isso aqui só na função math.js. Aí. Pronto. E aqui é a função e aqui dentro que vai o teste. Pronto. Então, vamos lá. Para a gente poder escrever o primeiro teste, a gente primeiro precisa importar essa função sum, quer dizer, a função math. Porque math é o arquivo inteiro com todas as funções que tem dentro dele. Então, import math from barra math. Ok, pronto. Tendo já aqui a const math, para a gente poder testar o sum, a gente precisa fazer um destructuring, que também não é complexo não. É só para eu poder chamar essa função sum aqui, eu preciso fazer a seguinte estrutura aqui. Eu coloco esse const igual a math, dessa forma. E aqui dentro eu vou lá e puxo o sum. Pronto, dessa forma aqui eu já consigo, por exemplo, utilizar a função sum e passar, por exemplo, 1 e 2, o que retornaria para a gente 3. Então aqui agora vem a parte da gente poder escrever a estrutura que vai ter essa função. Esse teste, né? A primeira coisa que você escreve aqui é teste. E aqui dentro você vai descrever o que esse teste vai fazer. Então eu vou colocar aqui, somar dois números. E agora vem a segunda parte dessa função teste aqui, que você vai passar uma arrow function. Dessa forma. E aqui dentro vai vir a parte do teste em si. Para a gente começar a escrever o teste básico, o mais básico que a gente precisa é utilizar funções de uma função chamada expect e uma to-be. Então, expect, ou seja, o que a gente espera? A gente espera que a função sum somada 1 mais 2, aí a gente vai lá e escreve aqui um ponto to-be. O to-be, o verbo to-be mesmo, que a gente aprende no ensino médio, ou não aprende porque as aulas são bem complicadinhas quando fica falando só de to-be. Mas enfim, to-be é o que a gente espera que essa função retorne pra gente. Então, a gente espera que 1 mais 2 seja igual a 3. Feito isso, o teste já está escrito. Mas aqui ainda não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Vou até rodar aqui o teste para você. npm, na verdade, ainda faltou outra coisa, outro motivo para isso aqui não funcionar. Porque aqui no package.json, você tem que colocar aqui um outro atributo para você poder rodar o teste, né? Você coloca teste, igual a jest. Isso tudo que eu estou falando, ele está na documentação. Então, você pode acessar a documentação do Jest em português, então isso já ajuda demais aqui a gente. Então, se eu vim aqui e rodar o npm test, isso aqui ainda não vai funcionar. Bora ver? Se funcionar seria doido. Mas isso aqui não está funcionando por causa do seguinte. Essas siglas aqui de import, isso aqui vem do Babel. E inicialmente ele não inicia com o Babel instalado. E a gente precisa instalar isso. Também está na documentação. Então aqui acessando o Jest, cadê? Usando o Babel. Basta você fazer isso aqui, ó. Esse Babel Jest aqui, ó. Você copia esse pedaço aqui de código. Se você estiver utilizando o Yarn, você pode puxar isso aqui tudo, mas eu estou utilizando aqui o npm. Então, deixa eu dar aqui só um clear, para a gente limpar isso aqui da tela. Então, npm install, e é a mesma coisa de você escrever aqui install, então geralmente deixo só aí. -d, que é a mesma coisa da gente escrever o save dev. É a mesma coisa da gente escrever isso, então vou deixar aqui só d. E agora eu vou aqui colar o Babel Jest, para a gente poder utilizar essas siglas aqui de import. Feito isso, basta você dar um enter aqui e aguardar a instalação.
Essa parte aqui é bem rápida, bem tranquila. E pronto. Aqui a gente já pode... Acredito que a gente já pode testar para ver se está tudo funcionando. Clear npm test. Bora ver se funcionou. E não funcionou. Assim, não funcionou por causa que tem um outro detalhe, né? Também que está aqui na documentação. Que é você colocar... Você precisa criar um arquivo que é o babel.config.js. Aqui então você vai criar aqui um novo arquivo escrito babel.config.js. Apenas escrevendo isso aqui e colocando, agora você consegue salvar isso aqui e depois que você rodar os testes, npm test, agora sim deve funcionar. Vamos ver. E funcionou e passou. Pronto, a gente conseguiu escrever aqui nosso primeiro teste. Mas também não é só isso não. A gente consegue aprofundar um pouquinho mais, ainda assim, mantendo essa lógica da gente manter isso básico. Então, outra coisa bem interessante aqui do Jest é por causa que tem uma opção de você passar um atributo chamado coverage. Ou seja, você consegue ter uma informação melhor do que está sendo testado, se de fato todo o código está sendo testado. Basta você vir aqui no package.json e você colocar aqui coverage. Pronto. Feito isso aqui, eu vou aqui limpar de novo nossos testes e npm test. Rodando isso aqui, ele vai rodar os testes novamente, só que ele vai agora dar um pouquinho mais de informação pra gente. Ele tá falando aqui pra gente que todos os arquivos do math estão sendo lidos. E rodou um teste e um teste passou. Outra coisa também, ele cria aqui pra gente um arquivo chamado coverage. Esse coverage, dentro desse even report, ele possui esse index aqui. Então, se você pegar esse arquivo index e arrastar aqui pro navegador, pro navegador, né? Cadê? Aqui. Pegar esse index e arrastar para cá, você consegue ter uma informação melhor. Então, se você tiver vários arquivos, você consegue, através disso, conseguir ir olhando cada um, se está tudo sendo testado e tudo mais. E vou mostrar para vocês esse coverage funcionando um pouquinho melhor. Digamos, por exemplo, que eu tenha uma outra função aqui dentro desse math, que vai ser uma função... Cadê? Math, aqui. Que vai ser uma função de subtract, para subtrair. Então, const sub igual a, bem parecida a estrutura, né? AB, uma arrow function, que ela retorna A menos B. Pronto, feito isso aqui, eu vou salvar. Se agora, por exemplo, eu vim aqui e dar um clear e dar um npm test, ele vai rodar o teste pra gente e os testes vão passar. Porém, aqui está falando que apenas 83% dos arquivos estão sendo testados. Por quê? Porque agora a gente possui uma função sum, quer dizer, uma função sub, que não está sendo testada. Então, para você resolver isso aqui, você consegue ir acompanhando todo o código que não está sendo testado. Então, aqui, ó, só testes escritos apenas para 66% do código que você escreveu. Então, aqui eu vou exportar também o sub. E agora eu volto aqui e agora eu vou escrever mais um teste, né? Outro teste, aí aquela mesma estrutura, né? A gente vai colocar aqui subtrair, dois números, a descrição, uma arrow function, perfeito, e agora vamos de novo à mesma estrutura. A gente pode, por exemplo, expect sub. Outra coisa, a gente precisa puxar aqui também o sub, né? Porque a gente só puxou aqui o sub, veio 3 menos 1, e a gente espera que, por exemplo, esse valor aqui seja 2, já que ela está subtraindo o 3 do 1. Então vamos lá, a gente agora consegue rodar o teste, npm, deixa eu limpar aqui antes o console, subir aqui um pouquinho mais, e npm test, e vamos ver. E passou 100%. Agora sim, novamente, a gente voltou a testar 100% do nosso código. Então, essa é a lógica para a gente poder começar a testar nossas funções. A gente não precisa inicialmente já começar testando hooks, testando os botões. Aqui a gente pode começar com os testes unitários, que é a forma mais básica da gente começar com os testes, e a gente já consegue ir verificando aos poucos. Então, por exemplo, se você tem uma pasta de funções que você coloca funções que está sendo utilizado por todo o sistema, você pode ir testando isso. E assim, por exemplo, se futuramente eu resolver então vir aqui nesse sum, incrementar um monte de coisa, ou então a função
função foi escrita de forma muito poluída inicialmente e agora eu quero trazer essa estrutura aqui, por exemplo, eu posso, por exemplo, botar aqui um exemplo para vocês. Essa estrutura aqui não está tão rápida quanto ela poderia ser. Eu acredito que se eu remover esse return daqui e eu fazer isso aqui, a função vai tornar a mesma coisa. Ou seja, eu já limpei um pouquinho mais o código da função, ela está mais rápida. Talvez não esteja tão claro exatamente como funciona para quem está utilizando agora, mas basicamente quando você remove isso daqui e você pode remover também o return, vai funcionar exatamente do mesmo jeito que estava funcionando antes. E agora eu vou mostrar isso aqui para vocês de novo. Aqui npm e teste. Bora ver se funciona. Tá rodando os testes e tudo passou. Então é exatamente isso. Você deixa a possibilidade de você poder ir modificando, poder evoluir no seu código e manter a funcionalidade inicial das funções. Isso é exatamente uma das principais motivações para você escrever testes unitários com Jest ou então com React Test Library, que tem uma estrutura bem parecida. Só muda algumas coisas, tipo, ao invés de teste, vira describe, mas isso aí eu vou falar para vocês mais para frente. Então, o que eu queria estar trazendo nesse vídeo hoje foi isso. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa um like aí e até a próxima.